Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 102. Título: Não me venham dizer que o futebol dos milhões é arte, cultura, sobre a relva, beleza. 1. Não devo ter sido o único, mas terei sido dos poucos portugueses que não choraram por causa da derrota afastamento da seleção portuguesa de futebol do Europeu 2008. Não vou dizer que senti uma grande satisfação interior, mas digo que senti um grande alívio. Poderia ter sentido uma grande satisfação interior e nem assim me poderiam acusar de traidor à pátria ou de insensível. Porque uma coisa é a seleção portuguesa de futebol, outra Portugal, o país que me serviu de berço, minha pátria, mas só isso, o que para começar é tudo ou quase tudo. Como toda e qualquer mãe, todo e qualquer pai devem fazer tudo para que as suas filhas, os seus filhos cresçam e depois, humilde e desprendidamente, devem saber distanciar-se para que eles vivam a sua própria vida como se as mães e os pais não existissem, assim o país onde nascemos. 2. Todos temos um país, uma pátria, mas para mais e melhor podermos chegar a ser cidadãos do mundo, povo de povos, família de todos os povos, uma só humanidade em muitas línguas e cores de pele, um só povo de muitos povos. O que não for assim já é perversão. Nem as mães, os pais biológicos gostam muito que as coisas sejam ditas e apresentadas assim, muito menos as pátrias, mas só vistas e vividas assim é que as coisas são saudáveis. 3. A seleção portuguesa de futebol não é o país, nem sequer é um símbolo do país, pelo menos não é o maior símbolo do país. E muito mal vai um país quando a sua seleção de futebol é o seu símbolo maior. E não é que, desde os sinistros tempos do fascismo, sempre têm querido que a seleção portuguesa de futebol, ou pior ainda, que um certo clube de futebol de Lisboa, ou 1000 vezes pior ainda, que um certo jogador de futebol seja o símbolo maior de Portugal. Nunca como nestes últimos anos a demência causada e alimentada pelo futebol dos milhões foi tão longe, nos degradou tanto e tão profundamente. A humilhação é total, mas já nem damos por isso. E não o digo, obviamente, pelo futebol em si, muito menos pelos seus praticantes. Digo-o apenas por este tipo de futebol dos milhões, que já não tem nada de saudável prática desportiva, é apenas o futebol dos milhões, das máfias, das sucessivas e impunes lavagens de dinheiro, das inteligências dementes, das idolatrias, do culto do vazio, da mais crassa alienação das massas e até das minorias intelectuais, da total e confrangedora ausência de causas, de uma palavra, a obscenidade lúdica maior dos nossos séculos XX e XXI. 4. Não me venham dizer que o futebol dos milhões é arte, magia, inteligência em ação, cultura sobre a relva, beleza. Acordemos. Tudo no futebol dos milhões é demente e perverso, ainda que sempre nos seja apresentado embrulhado de arte, magia, inteligência, cultura, beleza. Os cronistas desportivos e os grandes média, especialmente aqueles que respiram o futebol dos milhões em todas as páginas e câmaras de TV 24 horas sobre 24 horas, são hoje, perdoem-me que aqui o escreva, os mais obscenos dos profissionais da comunicação dita social. São os escribas do futebol dos milhões e ao incondicional serviço das máfias que estão por trás de tudo, a comandar todos os cordelinhos com a sua inteligência de mente. São contratados e pagos para isso, como a prostituta do sexo é contratada para aquele tipo de atividade e dela vive e sustenta a família. 5. Esta é obviamente uma indignidade humana, mas a tão generalizada que hoje está, já começa a ser considerada ainda mais digna do que trabalhar a terra. Sobretudo se se trata de prostitutas, dos executivos das nações e das máfias do futebol dos milhões. Como elas, também aqueles cronistas colocam, mais ou menos ingênuo e acriticamente, as suas vidas ao incondicional serviço do perverso organizado, que é hoje cada vez mais o futebol dos milhões. 6. O mais confrangedor é que nem os próprios se dão conta disso, de tão euforicamente alienados que andam e vivem. No país onde atuam, estão na linha da frente daqueles que trabalham para mobilizar as massas e as minorias intelectuais em torno de nada e de coisa nenhuma. O que digo? De nada e de coisa nenhuma? Não! Sempre em torno do perverso organizado e da demência organizada que é hoje o futebol dos milhões. 7. Os povos do planeta morrem de fome. Mais de metade da população mundial vive praticamente abaixo do limiar da pobreza. As catástrofes ditas naturais são provocadas, senhoras e senhores, pelas criminosas, genocidas, ecocidas economias dos milhões, mas nós enterramos a cabeça na areia e continuamos a fazer de conta que são catástrofes naturais e não cientificamente programadas e provocadas como de facto são,
continuam aí a suceder-se em ritmo cada vez mais vertiginoso. As fábricas do armamento, cada vez mais sofisticado, continuam aí a laborar dia e noite e sempre com lucros obscenos. A droga continua aí a matar gerações inteiras e assim a dizimar povos em massa, mas que importa? 8. Os cronistas do futebol dos milhões são cegos que veem para cegar as massas e até as minorias intelectuais. Têm esse condão pérfido condão, porque a alienação, a evasão, a fuga do real, a borracheira, a decadência, a degradação, o abismo, sempre atraíram as massas, sempre exerceram um irresistível fascínio sobre as massas e por contágio, arrastamento, também sobre as minorias intelectuais. Chega por isso a ser heroico resistir a tanto perverso organizado, a tanto poder de mente organizado e tão habilmente servido, vendido. 9. Nunca o veneno se disfarçou tanto e tão bem, ao ponto de até arrastar as minorias intelectuais que assim deixam de o ser para serem massas, ainda que com linguagem e estilo de vida de minorias intelectuais, mas tão massa quanto as massas, não mais fermento na massa, luz nas trevas, como seria de esperar que fossem e seria seu dever histórico. O futebol dos milhões nivela a todos por baixo, despolitiza-nos, faz-nos sair do real que é duro e tantas vezes cruel. Os executivos das nações deliram, investem a receita dos impostos em estádios de futebol, os mais requintados, quais catedrais de diversão das massas, onde todos os fins de semana decorrem missas laicas, liturgias laicas, com mais de alienação do que as dos templos paroquiais e dos grandes centros comerciais. 10. Há cantos, há ritos, há proximidade física, há ajuntamentos de corpos, há multidões, há festa, há gritos, há manifestações orquestradas, há euforia nas vitórias, há lágrimas nas derrotas e, sobretudo, há uma bola sempre a saltar durante 90 minutos e 22 homens jovens atléticos na força da vida a correr atrás dela, a agredi-la, a chutá-la, a tentar introduzi-la na baliza adversária, uma espécie de grande vagina de mulher desflorada de cada vez que a bola, qual cabeça de um coletivo pênis de uma multidão em fúria, entra violentamente por ela dentro e se aloja parada e sem graça no fundo das redes. Tudo é encenado para resultar e resulta. Tudo é encenado para alienar e aliena. Tudo é encenado para funcionar como uma coletiva prostituição, violação e funciona. 11. No final, todos estão esgotados, cansados, uns de correr atrás da bola, outros de tanto berrar e esbracejar. Parece uma comunhão, mas só parece, porque não tem causas. E não há comunhão sem causas. Ou então tem causas, mas são causas sem causas. São causas de coisa nenhuma. É assim como um coletivo orgasmo sem relação de amor, sem leito, sem afetos, sem olhos nos olhos. Um coletivo orgasmo resultante de uma violação coletiva. Quando tudo acaba, vêm todos embora, cada qual com a sua montanha de problemas, esmagadoramente sós, de bolsos vazios, sem afetos, uns ninguém. Foi exatamente assim que o nosso país ontem ficou no final da tarde, numa depressão nacional, numa solidão nacional, numa frustração nacional. Correram e saltaram em redor de nada, de coisa nenhuma. Fomos todos violados, ultrajados, humilhados, ofendidos, derrotados, esvaziados. É noite no país e temos agora, de haja polpa delas, reaprender a viver e erguer-nos deste desastre. 12. Culpados? Há culpados, muitos e bem conhecidos. Todos mercenários, homens não, mercenários, a começar pelo Sr. Scolari. Viram aquele seu ar de pateta bem disposto, que já tem garantido um lugar de mais prestígio e de mais milhões noutro país da Europa? No final do jogo da derrota, ele foi o rosto maior e mais cínico do mercenário do futebol dos milhões. Durante 5 anos fez-se passar por português. E muitos portugueses adotaram-no, fizeram dele um dos seus, ingenuamente. Foram pelo que ele lhes disse, pelas suas crendices, pelas suas rezas, pelas suas mentirosas publicidades, pura ilusão nacional. E ele veio até nós pelos milhões e já se vai embora pelos mesmos milhões. Bastou um clube europeu oferecer-lhe muito mais milhões e ele foi. Teria ficado se daqui lhe dessem pelo menos os mesmos milhões que a máfia que está por trás do clube inglês, que acaba de o contratar, lhe garante cada mês, cada época. Não lhe deram. E ele, como bom mercenário que é, vai-se embora para a Inglaterra. 13. O futebol dos milhões é assim. O perverso organizado, a demência organizada, descriador dos seres humanos e dos povos. Como o Sr. Scolari, o mercenário, até a minoria dos intelectuais foi atrás, impressionada pelas multidões, pela movimentação das massas, que ele conseguiu fazer acontecer.
Nem essa minoria viu que é a inteligência de mente que tudo comanda. Em vez de alertar as massas para o perigo que correm, para o abismo que as espera, no termo de toda esta liturgia laica e sem causas, a minoria dos intelectuais disse com elas, cobardemente, demeteu-se do seu papel, da sua missão histórica, tornou-se cúmplice, a mais culpada, como a sentinela que adormece no seu posto e deixa que a cidade seja invadida e destruída. Nisto estamos. 14. O século é já o 21. O milénio é já o terceiro depois que a luz veio ao mundo e o homem em plenitude ergueu a sua tenda entre nós. Matámo-lo depressa para podermos prosseguir na nossa demência coletiva, no nosso infantilismo coletivo, na nossa corrida coletiva para o nada. Crescer em humanidade e chegar à maioridade custa que se farta. Tornarmos-nos adultos e responsáveis, como se só nós existíssemos, é do caraças. Não nos venham com essa, dizem as massas em fúria, de que temos de ser povo de povos, cultos, de olhos bem abertos, lúcidos, em estado de maioridade, homens e mulheres em plenitude, senhores dos nossos destinos e dos destinos do planeta. Não nos venham com essa, de que cada aldeia tem de ter no seu chão um barracão de cultura, qual ventre, onde as populações hão de desenvolver-se e crescer em sabedoria e em graça, até dispensar em Deus de tão íntimo Ele ser a elas, mais do que elas, e de atuar tão discretamente com elas que elas nem chegam a ter consciência disso. 15. Não. Plantem, sim, em cada aldeia, mais um novo templo, em substituição do velho. Plantem mais um nicho da Senhora de Fátima em cada esquina, ou da Senhora do Caravaggio. E plantem também um estádio de futebol dos milhões, que venha a despertar nos putos o vício do futebol dos milhões, os Ronaldos e os Mourinhos da nossa desgraça e da nossa vergonha. Cultura, poesia, música, literatura, teatro, filosofia, xadrez, debates, tertúlias, momentos de contemplação, tempos de silêncio, humanidade, maioridade humana, espiritualidade sem religião, comidas com debate, com poemas, com cantos. Mas para quê? Perguntam-se as massas. Eu sei que por agora as massas e os mercenários que as manipulam podem rir-se de mim, mas é por aqui que vai a minha aposta. 16. Porque desde já eu sei que ir por esta porta estreita é garantir futuro à humanidade, porque é por esta via que nós, quais parteiras, ajudamos a vir à luz mulheres e homens em estado de maioridade, cultos, capazes de autogestão e universalmente fraternos e solidários. Podem ser poucos, mas o que importa é que nunca se vendam ao futebol dos milhões como a maioria dos intelectuais deste nosso tempo se vendeu. O que importa é que nunca se tornem mercenários. Pelo contrário, tenham a audácia, e que a audácia hoje é preciso, de se manterem humanos por toda a vida, como meninas, como meninos. 17. Numa palavra, tenham a audácia de serem outros Jesus, não o das religiões e o dos milhões, mas aquele que as religiões e os milhões mataram, e que desde então vive para sempre e é a fonte viva de viveres humanos subversivos e conspirativos, agora terceiro milénio além. E quanto ao futebol dos milhões, a demência organizada que ele vá definitivamente para as trevas que o conceberam e pariram como pais, mães da mentira, a mais obscena e a mais descriadora dos seres humanos. 2008, junho 20. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.